Obrigado a todos que estão aqui. Eu sou a Jaqueline Caires, sou a coordenadora de comunicação do Museu da Casa Brasileira, sou jornalista, já atuei em várias áreas, e hoje eu vim aqui bater um papinho rápido com vocês para falar um pouco de gestão de redes sociais e do trabalho que eu venho desenvolvendo no Museu da Casa Brasileira há 3 anos, primeiro como analista e agora como coordenadora. Espero que vocês gostem. E a gente vai poder depois tirar algumas dúvidas. Eu vou falar de alguns conceitos que eu utilizo hoje e alguns conceitos que eu acho que vai ajudar todo mundo, não apenas para quem trabalha em museu, mas quem tem o seu próprio negócio ou que trabalha para alguma marca ou empresa. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela e aí a gente já começa. Quando a gente fala de rede social, todo mundo acha que entende um pouco de rede social e todo mundo realmente entende porque nós somos usuários. Então, todo dia a gente está ali com o Instagram aberto, o Twitter, o Facebook, o próprio YouTube, que também está crescendo muito. Tem gente que deixou de assistir televisão para assistir YouTube, para descobrir como faz alguma coisa ou para realmente usar como forma de estudo. Uma coisa que eu também faço atualmente, quando eu não sei de alguma coisa, eu apenas não dou um Google, eu vou até o YouTube, porque me ajuda muito. Mas vamos lá. Quais são as principais redes sociais que a gente tem trabalhado ultimamente? Existem muitas redes sociais, o Pinterest, o LinkedIn, que é mais profissional. Só que hoje a gente vai falar de Facebook, Instagram e Twitter. São 3 redes sociais que eu uso no Museu da Casa Brasileira e a maioria dos museus também usam. São redes sociais que ajudam muito as marcas, instituições a crescerem e se desenvolverem. E nesse período de pandemia, eu acho que todo mundo está se descobrindo ainda como evoluir nas redes sociais e como melhorar, como engajar mais, como ter mais interação. Então, rede social, gente, é relacionamento. Ou você se relaciona com uma marca, você se relaciona com outras pessoas, com seus amigos, familiares, com empresas, com instituições. Então, rede social é sinônimo de relacionamento, sim. E quando a gente fala hoje de rede social, o crescimento é tão grande que no começo do ano eram 3,5 bilhões de usuários no mundo. Então, assim, é muita gente. E isso eu estou falando de usuários ativos, que realmente estão utilizando as redes sociais no dia a dia. Eu nem imagino quanto que cresceu nessa pandemia, porque, querendo ou não, as pessoas ficaram mais conectadas, as pessoas começaram a usar mais a internet, tanto que prova isso também são os dados de e-commerce, que cresceram as compras. Então, rede social, com certeza também cresceu, ainda não tenho nenhum dado, esse dado de 3,5 bilhões de usuários que eu tenho ativos do começo do ano, mas com certeza esse número cresceu. Cada rede social ela tem um propósito, sim, e a gente pode trabalhar ela de diversas formas. Então, agora eu vou falar um pouco do Instagram, que nasceu em 2010, mas só em 2018 se tornou a segunda rede social mais utilizada do mundo. E foi em 2012 que ela foi comprada, né, pelo Facebook, e se tornou o que é hoje. O Instagram sempre teve como foco principal compartilhar imagens, as fotos. Com o tempo, ela foi se desenvolvendo e também como surgiram outros concorrentes, o Facebook, né, o dono, teve que também se adaptando às novas ferramentas que surgiam. O Stories é uma prova disso, e o Stories cresceu absurdamente e surgiu por causa do Snapchat, que começou a fazer sucesso com os filtros, com textinhos. Então, foi aí que o Instagram desenvolveu o Stories. Hoje a gente tem o IGTV, tem o Reels, que agora seria uma disputa com o TikTok. Então, o Instagram ele não para de se desenvolver. Se vocês analisarem friamente, o Instagram cresce hoje
com novas ferramentas mais que o Facebook. Então, vale no Instagram compartilhar fotos, vídeos curtos, longos, e o foco sempre ainda vai ser a imagem. O Facebook é uma rede social de interação e expansão de contatos e mensagens. Quando a gente fala de mensagem, a gente não fala só daquela mensagem que a gente troca com outras pessoas, mas a partir do momento que você compartilha ou comenta em cima de algo que alguém fez, ou uma notícia de um jornal, de uma revista, você está interagindo com uma mensagem. Mas o Facebook, as pessoas acham que ele teve uma queda, que ele não é mais o mesmo, mas ele ainda tem a sua, como posso dizer, a sua importância, principalmente quando a gente fala de SEO, porque ele ajuda a indexar as páginas com mais facilidade, assim como o Instagram, todas as redes sociais, mas o Facebook ainda tem um papel muito importante no marketing digital. O Facebook surgiu em 2004, mas ele só atingiu 2 bilhões de usuários ativos em 2016. Agora, falando um pouquinho do Twitter. O Twitter, quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta, não tem jeito. Mas o Twitter, no começo todo mundo falava, é só 140 caracteres, eu quero escrever mais, mas o foco dele, desde o início, quando ele foi criado, era ser um SMS da internet. Ele tinha que ser rápido, ágil e que a notícia chegasse com facilidade para todos que estavam ali. Então, o Twitter hoje é uma ferramenta de compartilhamento de pequenas informações e notícias, assim como no começo, mas hoje ela também conta com outras ferramentas que você pode utilizar dentro dela. Antigamente você não conseguia colocar foto, você não conseguia fazer mais de 140 caracteres, hoje esse número aumentou, você pode fazer um Twitter embaixo relacionado. Então o Twitter também teve que caminhar com outras redes sociais para poder crescer. E quem gosta, gosta, gente. Conheço muitas pessoas que ainda usam o Twitter, apesar de outras acharem que o Twitter morreu, ele também não morreu. Hoje o Museu da Casa Brasileira tem mais de 68 mil seguidores no Twitter, por exemplo. Então, a gente continua ativo, as pessoas compartilham, as pessoas perguntam, as pessoas interagem ainda no Twitter. Esses 3 exemplos de redes sociais eu estou falando para vocês porque eles são os que mais ajudam a evidenciar um trabalho, seja da sua instituição, seja da sua marca, seja do seu negócio. Então, são 3 importantes ferramentas que nós temos no marketing digital para ajudar a alavancar qualquer negócio. Então, só para vocês terem noção, quando eu entrei no Museu da Casa Brasileira, o Instagram tinha 6 mil seguidores. Hoje, após 3 anos, a gente tem mais de 68 mil. Isso é um crescimento de 20 mil seguidores por ano. Então, mostra a força que a ferramenta tem, a força que o Instagram tem. Até por isso que, quando eu fui elaborar esse curso rápido, eu pensei em dar um foco maior no fim para o Instagram, explicando como a ferramenta funciona e as diferenças entre feed e stories que a gente vai ver lá na frente. Eu sigo 3 regras quando eu falo em rede social. Por quê? Porque as pessoas ainda acham que é simplesmente postar qualquer coisa e não é. Dessas 3 regras, a primeira é chame minha atenção. Se você quer ter sucesso em uma rede social, você precisa sim chamar a atenção dos seus usuários. Você precisa ficar atento e fazer conteúdo que chame a atenção desse usuário. Se no começo você não sabe como trabalhar, você pode fazer um tipo de lançamento com uma live, porque a live vai sinalizar no Stories, isso chama a atenção do usuário. Um exemplo, tá, gente? Então, chame a atenção, chame a minha atenção para que eu possa te seguir. Chame a minha atenção para que eu possa continuar te seguindo. E outra regra é pensar, somos todos personagens. Nós somos personagens, seja da nossa própria vida, ou nós temos um personagem inserido na nossa instituição, na nossa marca, no nosso negócio. A partir do momento que a gente se entende como personagem, a gente entende a importância que a gente tem em conversar e interagir
com a pessoa que está do outro lado. Então, somos todos personagens. Coloquem isso na cabeça de vocês e não esqueçam. E a última e uma das melhores regras que eu acho que a gente vai falar daqui até o final dessa aulinha é que ninguém acompanha a novela chata. Então, se você tem um Instagram, um Twitter ou um Facebook, onde você só fala as mesmas coisas, você não passa novidade, você não mostra curiosidades para as pessoas, pode ter certeza que essa pessoa, uma hora ou outra, vai deixar de te seguir. Ela não vai continuar com você. Novela chata, ninguém acompanha. Então, assim, cada dia é um capítulo na rede social. Cada dia você tem que ter uma novidade, algo interessante para passar para o seu público. Então, a partir do momento que você começou a trabalhar com as mesmas coisas, com as mesmas informações, esquece, você vai perder público uma hora ou outra. Então, trabalhe com curiosidade, trabalhe com bastidor. Bastidor, os usuários adoram. Eles querem saber o que está acontecendo por detrás das câmeras, podemos assim dizer. Então, gente, coloca também isso, anota, porque novela chata ninguém acompanha, ninguém quer saber. Todo dia uma novidade, ou um conteúdo novo, ou algo que vai acrescentar na vida da pessoa que está te seguindo. Se tiverem dúvida, gente, anotem que no final a gente bate um papo. Agora, como construir uma linha editorial? Quem é jornalista sabe o que é uma linha editorial, que é aquele segmento da revista ou do jornal. Então, todo mundo, os jornalistas entendem o que é a linha editorial, mas o que é uma linha editorial dentro de uma rede social? É simplesmente um tema? Sim, é um tema, mas é a essência que você vai carregar dentro dessa sua rede. São os valores que você vai passar. E é com essa essência, com esses valores, que você vai pensar em que conteúdos você vai produzir. O que você vai produzir para segunda-feira? O que você vai produzir para quarta-feira? Quando a gente fala de linha editorial, a gente não pode esquecer que a gente está trabalhando um tema, um foco, mas que a gente pode trabalhar temas equivalentes, que também são relacionados. Por que isso? Porque as pessoas que te acompanham, eles vão ficar cansadas de só ter um tema, ser um Instagram, por exemplo, monotemático. Você vai bater na tecla e também a gente volta naquela regra, novela chata. Virou novela chata. E aí não adianta, você vai perder seguidor. Então, o que eu falo? Vou dar um exemplo mais prático para vocês. Museu da Casa Brasileira. A gente trabalha com arquitetura, design e urbanismo. Esse é o nosso foco, essa é a nossa principal linha editorial. Nossas exposições são voltadas para isso. O que eu tenho de linha editorial auxiliar que me ajuda a criar conteúdo? Eu tenho um projeto de música que existe há 20 anos. Eu tenho um prêmio design que está há 34 anos. Eu tenho um educativo diferenciado que trabalha na calçada com o público da Faria Lima. Eu tenho muitas coisas para trabalhar, mas que seguem a linha editorial de arquitetura, design, urbanismo e a Casa Brasileira. Além disso, eu tenho um núcleo de preservação, de conservação, que me traz conteúdo inédito. A gente dá dicas da importância da conservação, como fazer um acondicionamento. Então, esse tipo de conteúdo é que atrai pessoas, é que atrai usuários interessados e usuários que permanecem. Por quê? Porque eles sabem que sempre a gente vai ter um conteúdo que se relaciona com ele, um conteúdo importante para ele naquele momento. Então, aí eu te pergunto, como construir essa linha editorial? Às vezes você está começando uma nova marca, você está trabalhando numa nova instituição, você não sabe como que vai ser o futuro, você tem que realmente transformar a rede social da empresa onde você está trabalhando. Como fazer isso? Primeiro, você vai entender o seu público. Você vai entender o que o seu público busca e o que ele não busca. Sim, a gente precisa entender o que ele não quer ver, o que ele não quer saber. Mas principal,
eu vou dar uma dica de uma coisa que eu faço no meu dia a dia. Quando eu quero ter alguma ideia ou quando eu quero produzir algum conteúdo novo para o museu, eu pego uma folha em branco, seja às vezes papel, que eu adoro rabiscar, ou seja no próprio Word no computador. Primeiro eu coloco uma data. Por que eu coloco uma data? Porque na hora que eu estou criando uma linha editorial, eu estou construindo alguma ideia, eu preciso saber quanto tempo e como vai ser esse processo. Então eu coloco uma data para eu entender em quanto tempo eu consigo fazer aquela ideia evoluir. Então, isso é uma dica até para a vida, né? Para quem gosta aí de criar. Depois disso, eu coloco qual é a minha grande ideia. O que eu quero trabalhar e principalmente o que eu vou fazer de diferente dos outros. Por que eu vou ser diferente? Por que eu vou conseguir fazer com que meu Instagram, meu Twitter e meu Facebook cresça? O que eu vou fazer de diferente do outro museu? Ou o que eu posso fazer diferente de outra marca? Então, o principal é você entender o que você pode fazer de diferente. Depois disso, você também pode riscar nesse papel e escrever quem é o seu público. Qual é o público-alvo? Qual o público que você quer ter com você? Você também pode fazer isso. Qual o público que eu quero atingir? Além disso, você também pode criar nesse papel uma persona. A persona é diferente do público-alvo. A persona é o seu, como eu posso explicar? É o seu cliente imaginário, é o seu usuário imaginário. Tente colocar isso na sua cabeça. Você também pode ser uma persona. E você também pode entender o que você gostaria de fazer. Ainda falando de linha editorial, foquem. Foquem em uma linha editorial e nos temas que rodeiam essa linha editorial. Algumas pessoas dizem que, alguns especialistas falam que é fundamental ter uma linha editorial de humor, uma linha auxiliar. Mas nem sempre, para quem trabalha, por exemplo, com instituição cultural, é tão fácil, né? Eu acho que quem aqui trabalha em museu sabe que às vezes até escapa, mas é uma dica que muitos especialistas dão e que vale avaliar essa linha editorial auxiliar que pode ser utilizada. E agora, como trabalhar a sua marca nas redes sociais? Foi aquilo que a gente ainda conversou, falou um pouco no começo, que eu comentei que existe fazer um trabalho certo ou errado nas redes sociais? As pessoas ainda se perguntam isso. Porque às vezes eles só entendem que um especialista em redes sociais é aquele cara que entende dos números, que consegue contabilizar as métricas e saber quanto que patrocinou e quanto que esse dinheiro evoluiu, quanto que esse dinheiro trouxe de volta. Isso também é muito importante, mas desde que você saiba fazer a rede social de forma correta. E sim, existe uma forma certa. Existe fazer um trabalho certo na rede social. E são pontos que a gente vai até conversar agora, que são fundamentais para quem está começando, por exemplo, que é a linha editorial, que é a foto, que é a identidade visual. Então, sim, existe um trabalho certo. E quais são os pontos fundamentais e importantes que vocês devem pensar na hora de construir as redes sociais para sua marca? Eu falo sua marca porque a partir do momento que você trabalha para uma instituição ou para uma empresa, pelo menos, eu levo como se fosse minha. Então, é a minha marca, é a minha instituição, é como se fosse meu, porque é o meu trabalho. Então, vocês vão ver que eu sempre comento, sua marca, é por isso, porque a gente leva como se fosse nosso. E isso é fundamental para quem quer ter sucesso profissional. Foco. Como você vai trabalhar nas redes sociais? Se você está começando do zero ou você está recomeçando. O principal é você ter foco, você escolher a sua linha editorial e as suas linhas auxiliares, entender como você vai trabalhá-las. Mas outro ponto muito importante, fundamental, quando a gente fala de rede social,
é a identidade visual? A identidade visual é fundamental. Você precisa saber escolher as cores. Um projeto. Se você está começando, você não tem um designer, você não tem um diretor de arte, existem hoje, o próprio Instagram te dá uma ferramenta para você fazer edição de fotos, o Canva. Existem algumas ferramentas que podem te ajudar a ter uma identidade visual consistente. Por que eu estou batendo na tecla da identidade visual? O Alisson, designer do MCB, deve até gostar que eu estou falando isso, porque é fundamental. Todas as marcas fortes, elas têm constância visual. Se a gente for parar para pensar, Coca-Cola, o Instagram da Coca-Cola é muito bem feito, a identidade visual é muito alinhada. Você sempre vai ver um toque de vermelho, mas nem em algumas fotos você vai ver que é só um pincelado, porque ela não precisa estar evidente o tempo todo. A Havaianas tem uma identidade visual muito consistente, muito bem elaborada, muito atrativa. A Apple também, isso eu estou falando de grandes marcas. Mas todo mundo pode e consegue ter uma identidade visual consistente e bem elaborada. Quando a gente fala em cor, por exemplo, a gente tem, ao escolher as cores para sua identidade visual da sua marca, você tem que primeiro focar nos atributos da sua marca. Então você vai pensar quais são os adjetivos que você usa, quais as sensações que a sua marca passa. E isso vai te remeter a cores. Então, quando você fizer essa análise, você vai entender quais cores você precisa utilizar na sua identidade visual. Ou quais filtros vão ficar melhor. Ou se a sua foto vai ser muito colorida. É fundamental identidade visual, principalmente quando o assunto é Instagram, que é uma rede social voltada para imagens. Outro ponto que a gente deve bater na tecla e falar são com relação à foto de perfil. As pessoas adoram mudar a foto do perfil. Ótimo. Se você tem uma empresa, uma marca, isso não é tão bom. Por quê? Porque a foto do perfil, ela te identifica para as pessoas. Se ela precisar procurar algum conteúdo em você, ela vai te identificar pela foto. Nem sempre vai ser pelo nome. Então, a foto do perfil é bom ter uma ótima foto e que você mantenha ela por um bom tempo. Não adianta ficar trocando. E o que eu digo, se você vê uma foto de perfil muito ruim, você já pode imaginar que o resto também é. Então, atenção à foto do perfil do seu Instagram, do seu Facebook ou do seu Twitter, porque isso com certeza pode fazer com que você perca usuários. Mas vamos lá, né? Tem que ter atenção. E além da foto do perfil, que vai logo abaixo, as informações da bio. Gente, as informações da bio precisam ser o mais simples possível. Objetivo, o textinho tem que ser objetivo e apresentar de cara o que você é ou qual serviço você oferece. Não precisa ficar inventando, colocando um monte de coisa. Gente, as pessoas não vão ter tempo para ler aquilo. Então, quanto mais objetivo você for, melhor. E não esqueçam de link. Se você tem um site, se você tem um YouTube, você quer divulgar, não esqueçam do link. Esse link gera coisas boas. Fiquem tranquilos. Agora vamos para essa parte que muitas pessoas me perguntam e falam: como você planeja a divulgação nas redes sociais de uma programação tão extensa quanto a do Museu da Casa Brasileira, por exemplo? Primeiro, a gente precisa visualizar a semana. Eu normalmente, agora na quarentena, eu visualizo um mês. Tento entender o que a gente precisa. Então, visualiza a primeira semana, entende o que você gostaria, o que você realmente precisa divulgar. O Instagram, o Facebook e o Twitter precisam ser lembrete das pessoas, podemos assim dizer como uma agenda. Então, se você divulgou algo hoje
E aí isso só vai acontecer daqui uma semana ou 2 semanas, faça um lembrete. Seja no Stories, seja no feed, seja um pequeno Twitter, faça um lembrete um dia antes ou até mesmo no mesmo dia. Façam esse teste e vejam se vocês vão ter mais engajamento nas atividades de vocês. Acho que vale, a gente sempre tenta fazer isso no Museu da Casa Brasileira e tem dado certo, ou a gente faz um disparo de convite. Então, a gente tem que ser lembrete, a gente precisa usar a rede social também como agenda. Então, eu faço o planejamento de acordo com essas minhas necessidades, as necessidades do museu, e o que eu preciso divulgar de mais urgente, ou o que eu preciso de mais tempo para divulgar. Eu vou até aproveitar agora falando de planejamento, que sempre me perguntam, quanto tempo antes eu preciso fazer um evento no Facebook para que eu tenha pessoas envolvidas nessa minha atividade? Qualquer evento no Facebook, ele precisa mais ou menos de 17 dias para conseguir alcançar o máximo de pessoas. São 17 dias. Isso não significa que se você criar um evento no Facebook 7 dias, 5 dias, 3 dias antes, você não vai alcançar pessoas, você vai. Mas o máximo que você poderia, você não vai conseguir. Porque esse máximo seria com 17 dias antes. Mesmo você usando impulsionamento. Uma pergunta que sempre me fazem sobre o Facebook, e eu acho que já vale falar aqui nessa parte de planejamento. Então, se planejem para criar os eventos antes. Eu sei que às vezes é difícil, a gente lá no Museu da Casa Brasileira, muitas vezes a gente também fecha uma coisa, uma live muito rápido, mas assim, se é possível, tentem o quanto antes, que vale você alcançar o máximo de pessoas que esse evento pode. Além disso, outro ponto importante é você analisar, além do calendário do que você precisa divulgar, se você tem material de qualidade para postar todos os dias. A gente vai falar lá na frente um pouco sobre isso, com relação ao Instagram, feed e stories. Mas faça uma análise, você tem material de qualidade para postar? Você tem conteúdo? Você tem coisa nova? Você tem nova informação para postar? Então, sim, poste. Caso não, tenta fazer um cronograma que seja de acordo com o que você consiga produzir com qualidade. Quando a gente fala de rede social também, as pessoas acham que é muito rápido você cuidar de uma rede social, que é muito prático, mas ela demanda. Ela demanda você pensar na imagem, ela demanda você pensar no texto, porque acabou aquela história, textinho curto, tá ótimo, pronto, acabou. Não, as pessoas leem sim. Pode ser que algumas não leem, outras leem. Então, você precisa contextualizar, você precisa ter um texto de qualidade, um texto objetivo, óbvio, mas que também ofereça e forneça informações. Então, pensem o que você tem para oferecer e o que você precisa divulgar. E assim você vai criar um cronograma. E aí, quando a gente fala de estratégia, até já falei um pouco dessa estratégia de se tornar uma agenda para o público. Essa é a principal estratégia para você levar as pessoas depois para o seu objetivo final, porque a rede social, queira ou não, ela é uma ponte para você. Ela é uma ponte para levar depois para você levar usuários para fazer compra no seu site, ou ela também é uma ponte para levar visitantes para o museu. Ela é uma ponte para fazer com que as pessoas conheçam o trabalho do museu, para que as pessoas conheçam o conteúdo que o museu oferece. Então, a rede social é uma ponte. Então, qual é a melhor estratégia para se trabalhar numa rede social? É fazer conteúdo de qualidade, bom conteúdo. Quando você não pensa no seu conteúdo, você pode pagar lá na frente. As pessoas vão deixar de te seguir porque você não tem informação ou conteúdo de qualidade para oferecer para ela. Então, pensem também como a rede social como a ponte para o seu objetivo final. Qual é o objetivo final do Museu da Casa Brasileira, por exemplo? É ter mais visitantes? Sim. É fazer com que a maior parte da população conheça o trabalho do museu, conheça as exposições, conheçam o projeto de música, o educativo, o núcleo de preservação, o prêmio de design. Então, esse é o nosso objetivo, é fazer com que as pessoas conheçam o trabalho que é desenvolvido dentro de uma instituição cultural, que é a única no país que fala sobre arquitetura e design. Então,
eu, quando entrei no museu, eu escutava as pessoas passando na frente do museu achando que era uma igreja. Não, nós não somos uma igreja, nós somos o Museu da Casa Brasileira. A gente tem um conteúdo, exposições de qualidade. E essa era uma das grandes missões que eu tinha quando eu entrei no museu. Era fazer com que o museu fosse mais conhecido, que saísse um pouco do nicho de arquitetura e design. Os arquitetos, designers conhecem. Mas e o público? O público também precisa estar inserido nisso. Um público de longe, não apenas dos jardins, outras pessoas que queiram participar das feiras, queiram participar do projeto de música. É trazer pessoas para o museu. Esse era um objetivo e a rede social é essa ponte. Além, claro, de levar conteúdo. E agora falando um pouquinho de métricas, gente, existem diversas métricas que podem ser utilizadas. O Facebook, quando você puxa relatório, ela te traz tudo que você pode imaginar, desde alcance total, alcance orgânico, alcance patrocinado, de impulsionamento. E é claro que a gente sempre fica mais de olho em likes, comentários e compartilhamento. Mas se você não quer medir isso agora, realmente isso é uma coisa que eu faço porque são argumentos que eu posso usar para criar novas ideias, para criar novos conteúdos. Mas, gente, interação é tudo. Quando você tem interação, você tem engajamento. Então, o que você precisa ver é, eu tenho aumentado os meus seguidores, mas eu tenho aumentado meus likes, as pessoas estão comentando, as pessoas estão fazendo perguntas, as pessoas estão compartilhando o meu conteúdo. Então, essa é a melhor métrica que tem. Essa é a métrica que você precisa ter na cabeça. É essa interação que você precisa ter, que você precisa entender. Então, todos os dias você precisa monitorar a hashtag, porque as pessoas podem estar te seguindo, se a sua rede social é grande. Você precisa comentar e responder as perguntas das pessoas, sim. As pessoas têm dúvidas, as pessoas te mandam um direct perguntando de qualquer outra coisa. Essa troca precisa existir, porque, como a gente falou, é uma rede social, é relacionamento. Então, a gente precisa se relacionar com essas pessoas que entram em contato com a gente. Então, a gente não pode deixar de responder, a gente não pode deixar de monitorar a hashtag e republicar o que as pessoas também falam da gente e mostram, sejam fotos, sejam mensagens. Então, é fundamental ter interação. Quando você tem interação, você sabe que a sua taxa de engajamento está alta e que é isso que é importante. Tem gente, eu gosto de trabalhar com uma planilha no Excel mesmo, eu anoto todos os meus likes do museu, os comentários, os compartilhamentos, eu faço uma análise com a equipe faz uma análise semanal hoje, para a gente entender onde que a gente pode melhorar, onde deve continuar. E pensem que a internet, a rede social, é muito importante porque ela também pode ser feita, a gente pode realizar testes. Se hoje uma ideia sua não deu certo na rede social, amanhã ela pode dar de outra forma. Então, você pode transformar isso. Eu vou dar um exemplo de que aconteceu agora no último mês. A auxiliar do lado de comunicação, a Rachel, trabalhando comigo, ela teve a ideia de redirecionar os links que a gente colocava na bio nos stories. Eu falei, vamos testar, a internet é para isso, a gente precisa testar. Se der certo, maravilha. Se não der, a gente volta porque a gente estava fazendo antes. E ontem foi muito bacana porque ela me deu um resultado muito positivo. Ela me deu um retorno dessa alteração de links que a gente fez dentro do Instagram. E a gente estava tendo um retorno maior das pessoas indo direto para o site. Então, assim, a gente cresceu, aumentou o número de pessoas vindas diretamente do Instagram para o site, com uma ideia que ela teve. Vamos colocar agora todos os links nos stories. Maravilha, deu super certo, aumentou. A gente, claro, tem que continuar acompanhando, precisa entender onde a gente pode melhorar, ou se a gente deve continuar assim, ou se a gente, às vezes, trabalhar o link da bio e trabalhar o link do stories. Então, foi uma métrica nossa que aumentou, com uma ideia que ela teve há 20 dias e que ontem ela já notou diferença. Então, são pontos que a gente precisa sempre acompanhar. Então, por isso que eu falo, rede social precisa ser acompanhada diariamente.
leva tempo, não é rápido, mas também a gente pode fazer testes. Então, tenham isso na cabeça de vocês. A internet é feita também para isso, porque ela é tão rápida que você tem um resultado rápido, e aquele resultado pode ser bom ou ruim, e você pode, no próximo dia, voltar a fazer o que você fazia ou simplesmente continuar fazendo o que você faz. Agora, aqui para finalizar, vamos falar do Instagram, que com certeza é o queridinho da vez. Todo mundo fala do Instagram. O Instagram realmente tem movimentado as empresas e as instituições. Como eu falei para vocês, a gente passou de 6 mil seguidores no Instagram para mais de 68 mil em 3 anos. Então, é uma rede social que tem um grande potencial e que precisa ser usada com mais afinco por todos, não só quem tiver uma marca ou estiver abrindo um negócio, precisa realmente pensar em como transformar o Instagram numa ferramenta de até ganhar dinheiro. E agora eu vou falar rapidamente para vocês sobre o feed e o stories. Existem diferenças neles e hoje não existe stories, não existe Instagram, desculpa, sem stories. Stories realmente se tornou uma ferramenta dentro do Instagram fundamental para dividir conteúdo. O feed, se você realmente não tem uma boa imagem, um bom texto e um bom conteúdo para dividir, para compartilhar com as pessoas, não trabalhe com ele. Trabalhe de tempos em tempos, porque ele também é tão importante quanto stories. Mas se você acha que o seu feed tá ruim, as pessoas falam, ai, mas será que eu apago? Será que eu não apago? Será que eu apago aquela foto? Óbvio, isso vai influenciar na sua taxa de engajamento do seu Instagram. Mas se você não tá feliz e você quer fazer um trabalho muito melhor, apaga. Apaga e começa do zero. Vale a pena você pensar direitinho na sua identidade visual, na foto que você vai utilizar de perfil. Vale a pena você pensar nos destaques, no que você quer que as pessoas saibam sobre o seu perfil. Então, sim, apague, comece do zero, pense nas cores, quais os atributos que você quer passar com o Instagram. E o feed é isso, gente. Se você não tem conteúdo bom para publicar todo dia, fique tranquilo. Publique dia sim, dia não, um dia, 2 dias não. Faça aquele planejamento, faça aquela avaliação lá do começo. Entenda. Mas o Stories é que é o fundamental da história hoje em dia. Por que o Stories é tão fundamental? Porque ele mostra o seu pensamento, as suas crenças, a sua personalidade. É nele que você vai fazer vídeos rápidos e curtos para que as pessoas entendam a sua marca, o seu trabalho, o seu serviço, o seu produto. Um bom stories não precisa ser trabalhoso. Às vezes a pessoa, a luz, isso, aquilo. Não. Às vezes um vídeo curto ou uma edição dá jeito. Então, pense em realmente um conteúdo que você possa passar para os stories e depois transformar esses stories em destaque. Em como ele poderá te ajudar. Por que ele pode te ajudar? Uma pessoa nova que entra no seu perfil do Instagram e começa a ver os stories, às vezes ele não vai entender o caminho que ele precisa seguir para entender tudo que você fez desde lá do começo. Então, se você tem stories e colocou eles no destaque, as pessoas podem ir lá no destaque e entender o que você está passando desde o início, quando você criou a sua rede social, a sua marca, o seu negócio, o seu produto. Então, vale a pena investir tempo nos stories e realmente não precisa pensar em algo tão trabalhoso ou ter a luz perfeita. Gente, acho que é isso que eu tinha para passar hoje para vocês. Foi bastante coisa básica. Eu espero que ajude e que eu possa ajudar vocês. Caso vocês tenham mais alguma dúvida mais específica que eu não tenha falado hoje aqui, eu peço que vocês me mandem um e-mail em comunicação@mcb.org.br, que eu vou tentar sanar
essas dúvidas e ajudá-los da melhor forma possível. Se alguém já tiver alguma pergunta, quiser fazer, tô dando uma olhada aqui no chat, pessoal. Tem um pessoal pedindo exemplos de stories do MCB, vou mostrar para vocês. E a Regis Duarte perguntou como eu associo a comunicação feita pelo site com as redes sociais. A gente sempre, no site a gente tem mais conteúdo, claro. O que eu faço hoje é sempre linkar. A gente sempre tem um link no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, ou no Twitter, que leva para o site. Que lá no site, quero ou não, é onde a gente tem a maior parte do conteúdo. É onde a gente tem imagens, além daquela imagem que está no Instagram. Então, a gente hoje também faz um trabalho com os TBTs de exposições, agora aproveitando a quarentena. A gente tem pego essas páginas, tem divulgado elas com mais informações sobre a própria exposição, com plantas, com informações da imprensa que saíram na época. Então, a gente tem bastante coisa dentro de uma página e aí a gente faz esse trabalho casado entre redes sociais e site, sempre com link, sempre para as pessoas serem direcionadas para o site e conhecerem também o trabalho que é feito lá. A Bárbara pergunta, você tenta aplicar uma postura mais institucional nos posts ou uma linha descontraída e divertida? Os dois. A gente tem uma linha institucional, a gente segue uma voz mais institucional hoje no Museu da Casa Brasileira, mas quando é possível a gente também trabalha numa linha mais descontraída. A gente não precisa apenas seguir uma linha, um tom de voz, né? Claro que a gente é muito mais institucional, até pelo trabalho que a gente desenvolve juntamente com a Secretaria de Cultura, mas em alguns momentos a gente pode ser mais divertido, sim, principalmente com atividades educativas. Hoje o educativo tem um trabalho com objetos da Casa Brasileira, então se torna algo mais divertido e sim, a gente também trabalha. Bárbara. A Renata pergunta com que base eu fiz a definição das personas do Museu da Casa Brasileira, a partir de pesquisas com o público, frequentador. Como são essas personas? Você consegue descrever? Renata, quando eu entrei no museu, a gente já tinha um público, né? Já tinha um perfil de público. Então, o que eu fiz foi analisar com as ferramentas que a gente tinha, até por comentários, contato com o público visitante, os orientadores de público que têm esse maior contato com eles, e eu fui entendendo essa persona, né? Eu fui tentando entender. Então, a gente tem um público bem variado no museu, desde os senhorzinhos que moram ali próximo e vão curtir a música, desde os jovens que vão às feiras, arquitetos, designers. Então, eu fui avaliando, não fiz uma pesquisa, mas eu fui avaliando aos poucos, por comentários, por mensagens que a gente recebia por e-mail e pelas redes sociais, e também com esse contato do público realmente diretamente no museu e com os orientadores. O melhor papo são com os orientadores de público, eles com certeza, eles ajudam muito a você entender essa sua persona, o seu usuário, o seu visitante.
Então, vale a pena sempre bater um papo com os orientadores de público, com as meninas da bilheteria. Isso é fundamental, elas sabem com quem elas estão lidando no dia a dia. Espero ter te ajudado. Vamos ver aqui, o Luiz Carlos Martins, do Museu da Roça de Itabapuã, ele agradece, nós que agradecemos a sua presença, Luiz, e pergunta se sobre a questão de estudo dos diferentes públicos de cada uma das redes sociais. Posso fazer uma comunicação voltada específica para cada um ou unifico e faço uma abrangendo tudo? Boa pergunta, Luiz. Hoje eu trabalho de forma unificada, até porque estamos fechados e com equipes reduzidas, então eu trabalho de forma única, mas quando o museu está aberto, eu trabalho com diferentes cronogramas para cada rede social, diferentes textos. Imagem, normalmente a gente trabalha com a mesma, que é uma escolhida por toda a equipe, mas vale pensar assim em cada rede social de uma forma e específico, sim, principalmente até porque no Twitter você tem um espaço pequeno, no Facebook você tem um espaço maior, no Instagram você tem que dar mais foco à imagem ou no vídeo, e às vezes o vídeo você, por exemplo, tem um vídeo curto, você não precisa escrever várias coisas, porque a pessoa já vai estar falando aquilo no vídeo. Então, sim, vale também fazer um trabalho específico para cada rede social, que era o que a gente estava fazendo antes da pandemia. A gente trabalhava os mesmos conteúdos, mas de formas diferentes, tá? Tinha coisas que valia a pena a gente publicar no Facebook e não no Instagram, então eu sempre trabalhava com uma avaliação diária para isso. Vamos ver, Século Jundiaí. Estamos como um projeto chamado Receitas Afetivas. Era para ser realizado na nossa cozinha experimental, mas devido à pandemia Covid-19, criamos uma versão virtual, Facebook, e deu super certo. O participante escolhe sua receita afetiva e filma ou passa o passo a passo da realização da sua receita e comenta o aspecto da memória afetiva. Postamos, além do vídeo da receita, as fotos relacionadas à memória do participante. Muito legal isso. A gente está fazendo um trabalho muito parecido agora em comemoração ao 50º do Museu da Casa Brasileira. A gente está trabalhando com depoimentos de pessoas e frequentadores do museu, de arquitetos, falando sobre a memória afetiva da casa ou sobre uma memória que ele tenha no museu. E também tem dado super certo, a gente tem recebido vários depoimentos incríveis e é muito interessante esse ponto quando a gente trabalha a memória afetiva, é algo que a gente quer continuar trabalhando aí também por um bom tempo. Parabéns pelo trabalho. Gente, eu perdi alguma pergunta? Vamos lá, deixa eu dar mais uma olhada. Eu acho que só pediram para eu mostrar o Instagram do museu, né? Vamos ver aqui. Vou compartilhar minha tela de novo com vocês. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Não saiam daí. Vamos ver. Vou mostrar o Instagram do museu para vocês. Compartilhar minha tela. Aqui, pessoal, é um dos vídeos
da campanha, o Gustavo Piqueira falando, então a gente sempre replica também no Stories, marca a pessoa, para que ele também possa compartilhar nas redes sociais deles. Aqui eu tenho a oficina do Educativo, a gente também trabalha com bastante imagens e textos, e sempre linkado, gente, sempre link, para que a pessoa possa depois saber mais sobre aquele assunto lá no site, e consequentemente a gente também aumenta o número de visitantes no site, tá? E aqui é o pessoal já divulgando o nosso bate-papo de hoje aqui. O pessoal está perguntando se vai ser disponibilizado no YouTube depois. Acho que a Ana, que trabalha com a gente, falou que sim. A Maria Amélia pergunta se a gente divulga outras iniciativas como cursos e outras experiências de design e arquitetura não organizadas pelo museu. Normalmente a gente até trabalha em parceria com algumas outras instituições, mas aí isso é tudo conversado internamente e a gente decide como que vai seguir, até porque a gente também é uma instituição do governo do estado de São Paulo. Mas manda e-mail pra gente, a gente conversa, posso dar dicas, todo mundo se ajuda. Anne Maria também mandou uma pergunta. Jaqueline, eu realmente não tenho muita habilidade com redes sociais, porém fui incumbida de criar e cuidar do Instagram da minha instituição. A minha dificuldade é como atrair visualizações para o perfil. Tenho usado as tags, mas não sei se é o suficiente. Existe outra maneira? Olha, Anne Maria, como você está começando, o principal qual é a sua linha editorial? O que você está trabalhando nesse momento? Você já fez um planejamento? Além das tags, tenta marcar as pessoas também que estão fazendo parte desse trabalho. Não sei se você está fazendo algum depoimento, ou é que é um pouco difícil eu tentar te ajudar sem entender a sua linha editorial, mas vale a pena você tentar entender quem são os seus concorrentes. A gente trabalha com concorrente, a gente tem que pensar assim, quem são os seus concorrentes, quais são as instituições parecidas com o seu trabalho, ver quem são essas pessoas que seguem, quem são esses usuários, quais as hashtags que eles usam. Importante, além de você ter a sua própria hashtag e trabalhar com ela em todas as publicações, seja no Stories ou seja no Instagram, por exemplo, e você conhecer realmente quem é o seu público. E aí sim você vai conseguir atrair visualizações, visitantes e por aí diante. Mas tenta analisar os seus concorrentes, tenta analisar de instituições que estão próximas a você. Tenta avaliar quem são essas pessoas que estão por perto, para você também poder se conectar com elas, segui-las de volta, entender qual o trabalho e para produzir conteúdo. Mas o fundamental, leva tempo também, viu? Não é de um dia para a noite que você vai ganhar 5.000 seguidores. Você vai precisar produzir muito conteúdo bom, fazer publicações no feed, trabalhar o Stories intensamente, e aí sim você vai conseguir ganhar essas visualizações e atrair mais usuários. E se você quiser me mandar um e-mail, fique à vontade, tá? Vou colocar meu e-mail aqui no chat, que aí qualquer coisa eu estou à disposição. Mais perguntas? Gente, o importante é não desistir do conteúdo. É focar em conteúdo de qualidade. Não desistam. Às vezes é difícil, você tem que pensar no texto, em qual imagem vai ser a melhor para sua publicação, mas não desistam assim de conteúdo, porque é isso que faz uma rede social crescer, é isso que faz uma rede social se desenvolver e ser aquela verdadeira ponte que a gente falou lá agora no final do workshop. A rede social é uma ponte para você ter sucesso.
Então, foquem no conteúdo, essa é a melhor estratégia e entendam o público de vocês. Entenda também o que ele não quer ver, não esqueçam disso. Muitas vezes você tem uma pessoa que está te seguindo, mas ela não quer ver sobre música, mas ela não quer ver sobre a sua comida, sobre os restaurantes que você vai. Então, também é preciso entender isso para você poder criar conteúdo mais direcionado. Qual a importância das tags? As tags hoje, elas se unificam, então você consegue encontrar algo muito rápido também, né? Então, quando você tem uma hashtag e você, sei lá, vou procurar, vou dar um exemplo, porque eu já trabalhei com beleza também. Quero um corte de cabelo curto para rosto oval, e você vai procurar corte de cabelo, hashtag corte de cabelo. Você vai encontrar uma infinidade de imagens e de pessoas que trabalham com aquilo que vocês vão poder avaliar e entender melhor. Então, a importância da hashtag é isso, porque ela vai unificar o seu trabalho e quando as pessoas fizerem alguma busca relacionada, elas vão encontrar. Foi a pergunta da Juliana Pontes. Mais alguma, gente? A Renata perguntou o que o público do MCB não quer ver. O público do MCB não quer ver nada que não seja relacionado à programação do museu ou sobre arquitetura, design e urbanismo. E é isso, a nossa linha editorial é arquitetura, design e urbanismo, e a gente trabalha com as linhas auxiliares que são relacionadas à nossa programação. Então, as pessoas não querem saber como está a minha vida lá, por exemplo. Eles não querem saber da minha vida, eles querem saber do Museu da Casa Brasileira. Então, eu não preciso mostrar que ontem alguém muito famoso também foi no restaurante do museu. Não é isso que eles querem ver. Eles querem ver conteúdo sobre arquitetura, design, urbanismo e as correlacionadas. Foi a Renata Figueiredo que perguntou. A Martina fez uma pergunta. Como medimos o tipo de conteúdo que os seguidores querem ver? As curtidas são esse indicador? Sim, as curtidas, os compartilhamentos, todo tipo de interação. Quando você vê que você tem muita interação em um post, você sabe que aquele é um tipo de conteúdo que as pessoas querem continuar vendo. Foi o que aconteceu com o Núcleo de Conservação e Preservação do Museu da Casa Brasileira. A gente começou a fazer recentemente, agora na pandemia, um tipo de conteúdo mais voltado para isso. E a gente percebeu que realmente é um tipo de conteúdo que interessa ao nosso público. É um tipo de conteúdo que a gente vai precisar continuar elaborando, porque é um conteúdo que eu tenho muitas curtidas, que eu tenho uma taxa de engajamento alta, das pessoas perguntando como, sobre, quando. Então, eu sei que aquilo é uma coisa que eu preciso continuar a trabalhar com a equipe e desenvolvendo, porque tem resultado. Perguntaram o que importa colocar na bio, não tem nome. O importante é você apresentar o seu serviço de forma objetiva, além do link para o seu site ou para sua outra rede social que você queira, para onde você tem que pensar para onde você quer direcionar o seu público, né? Então, a gente usa hoje o site do museu. Antigamente, a gente estava fazendo uns testes, colocando outros links para as pessoas clicarem, porque no Instagram o link só é clicável na bio. Então, a gente também fez esse trabalho e agora a gente coloca nos stories, como eu comentei com vocês, que aumentou as pessoas indo para o nosso site. E vale você ser muito objetivo. Qual o serviço que você presta, quem é você, o que você faz, o que sua marca faz, e etc. Assim, mas objetividade é o mais importante, além do link, claro. A Camila Nascimento está perguntando se se a gente vai fazer outros workshops. Olha, a gente está com a campanha de 50 anos no museu, a gente tem desenvolvido algumas lives, a gente já teve uma primeira que fala sobre
que falou sobre a história do museu, do Casarão, que era do Fábio Prado e da Renata Crespi Prado. Então, contou um pouco dessa história. Essa live está disponível no nosso YouTube, e ela foi apresentada pelo Giancarlo Latorraca, e quem falou, explicou tudinho para a gente foi o Wilton Guerra, o nosso gerente museólogo do Núcleo de Conservação e Preservação. Foi muito bacana. Na próxima semana, na quarta-feira, a gente tem outra live que vai falar sobre expografias. Então, a gente tem Giancarlo Latorraca, diretor técnico do Museu da Casa Brasileira, e a Ana Heloísa Santiago, arquiteta e gerente do Núcleo de Mostras. Eles vão explicar um pouquinho como foi o desenvolvimento de expografias de exposições importantes do museu, e vão desenvolver um bate-papo bem legal também via YouTube na próxima quarta-feira, às 19 horas. Outros workshops mais focados assim, a gente ainda vai pensar, mas a gente deve desenvolver sim, viu, Camila? Pensar em algo mais específico também, falando sobre redes sociais, ou até mesmo fazendo um focado só para Instagram, porque teria assunto para a gente ir embora falando sobre Instagram, sobre Stories, sobre o Reels que surgiu, sobre GTV. Então, tem bastante assunto aí que a gente também pode desenvolver. Mais perguntas? Gente, muito obrigado pela participação de todos, pelas perguntas. Foi muito bom passar essa uma hora com vocês. Foi muito bom também compartilhar um pouco do que eu conheço de marketing digital para redes sociais, desses conceitos que eu venho trabalhando há 3 anos no Museu da Casa Brasileira, e desses conceitos também que eu aprendi lá atrás, quando eu não entendia nada, porque eu também era do offline. Então, muito, muito obrigada pela participação de todos, e até uma próxima.